Nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos aqui em mais um vídeo referente ao capítulo que já vimos trabalhando com alguma frequência, que é o capítulo 8º da segunda parte, o Martírio em Jerusalém. E nós ainda não chegamos ao fim desse capítulo, né? Gravaremos hoje, portanto, mais um vídeo. No vídeo anterior, nós vimos que Paulo foi transferido para Cesareia sob tutela do governador Félix. Cláudio Lísias havia mandado ele de Jerusalém para Cesareia justamente para tentar evitar, ou pelo menos amenizar, o ódio farisaico dos sacerdotes do templo que queriam a cabeça de Paulo. E Félix, né, que era então o governador da cidade de Cesareia, estava fazendo algumas insinuações para Paulo, na verdade querendo, né, obter recursos materiais para libertá-lo. E Paulo, de uma forma muito assertiva, como a gente já conhece, né, como é natural do seu modo de se conduzir, disse que quando nós temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade e que, portanto, ele não iria utilizar recursos para obter a liberdade, porque se sentia tão livre dentro quanto fora na praça pública. E aí, continuando o texto, Emmanuel vai dizer que o governador recebeu essa resposta de uma forma muito impactante e que a lição o humilhava duramente. E então, desde este momento, Félix se desinteressou com respeito à causa de Paulo, resolveu abandoná-lo à própria sorte, nem fazendo fins com que o fim de Paulo se aproximasse, nem facilitando a vida do nosso apóstolo. Então, Emmanuel vai dizer que a esposa de Félix tinha muito interesse em conhecer mais a fundo a figura paulina. E aí Emmanuel vai contar. Drusila, judia de origem, não se contentou, como fizera o marido, com uma simples indagação superficial. Ela desejava sondar as ideias mais profundas de Paulo e pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara e procurava difundir. Então, Drusila, ela estava mais afeita, mais predisposta a ouvir os ensinamentos do Cristo e, de uma certa forma, avaliar aqueles raciocínios dentro do seu entendimento, ao contrário de Félix. E aí Emmanuel vai dizer que foi um verdadeiro sucesso, que perante as mais destacadas figuras da corte, que eram justamente os membros familiares, né, de Félix, o valoroso apóstolo fez um grande resumo do texto evangélico, ressaltando a inesquecível exemplificação do Cristo e os deveres que repuntava de todos os recantos do mundo para aqueles que agora estavam fazendo a propagação da Boa Nova. E assim todos iam ouvindo ele com profundo interesse, até o ponto que ele exalta a figura do Deus único e as responsabilidades que cabe a cada um. E Félix interrompeu a fala dizendo que já bastava, que ele não acreditava em Deus, né? E aí Paulo vai falar: quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus, como se dissesse em outras palavras: quem não deve, não teme. Félix, profundamente enraivecido por conta dessa capacidade que Paulo tinha de falar as verdades, né, sem se constranger, nem sem constranger o outro, diz que decide, né, naquele momento, abandonar este prisioneiro, portanto, a sua própria sorte. E aí Emmanuel vai explicar. Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia, tempo esse aproveitado em relações constantes com as igrejas minha-amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções.
Então, a gente vê que Paulo aproveita cada instante da sua marcha para falar do Evangelho, seja através das viagens, fosse especificamente aqui, por intermédio das cartas, enquanto ele estava preso e impossibilitado de se deslocar fisicamente. E aí Emmanuel vai dizer que, nesse mesmo ínterim, o ex-doutor de Jerusalém chama Lucas para que ele escreva uma biografia de Jesus, que é justamente feito quando ele se vale das informações de Maria, que estava em Éfeso, e faz a transcrição de todos esses ensinos. E aí, Emmanuel vai dizer que o médico amigo Lucas satisfez o desejo integralmente de Paulo, legando à posteridade o precioso relato da vida de Jesus, rico de luzes e esperanças. E quando ele terminou, Paulo também falou que seria muito interessante que Lucas pudesse fazer uma reportagem das cenas das vidas dos apóstolos, para que todos conhecessem as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas. E aí deu-se uma tremenda confusão, porque Félix, na verdade, tinha medo da capacidade paranormal de Paulo. E aí Emmanuel vai dizer que ele se lembrava que Cláudio Lísia se referia a Paulo com profundo respeito, mas movido mais pelo medo desses poderes sobrenaturais do apóstolo do que por dedicação dos seus deveres de administrador, ele conseguiu se manter resistente a todas as investidas do Sinédrio e apenas no momento final ele abriu a possibilidade para este julgamento. Ele precisou trocar de lugar. Quem assumiu foi o governador Pórcio Festo, na própria Cesareia, que pediu todos os dados com respeito ao apóstolo dos gentios. E aí Emmanuel vai dizer que depois, né, de Paulo conversar com o próprio Lucas e de Lucas saber aquilo que estavam tramando na cidade, ele ficou estarrecido, né? Emmanuel diz: estava definitivamente assentado que o trânsfuga seria crucificado, como divino mestre, no mesmo local da caveira, o Gólgota. Havia preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da populaça, e havia até quem falasse no sacrifício de 2 ladrões para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. E aí, Paulo é firme no momento em que ele diz que ele precisaria fugir daquele local, né? Que morrer como Jesus era, na verdade, uma grande afronta. E é interessante porque Lucas fica um tanto quanto mexido o fato dele estar se justificando demais e não partir para a luta. E aí é Paulo mesmo quem explica: se eu tiver de testificar Jesus, falo-ei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros, como homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. E assim ele então fica, né, nesse contato, nesse ajuste, dizendo que com certeza no nosso exercício profissional, na nossa tarefa, a gente vai fazer com que algumas pessoas, ou pelo menos uma parte dessas pessoas, fique chateada ao nosso respeito. Mas precisamos sempre pensar como Jesus vê as nossas possibilidades de amparo e de consolo. E aí é ele mesmo quem vai responder: sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. É necessário que a gente reflita muito sobre isso. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Jesus permitir.